Bom dia, gente. Bom dia. Como que prega depois de uma manhã como essa? Ai, gente, mas enquanto eu estava ali sentado, o Espírito Santo falou muito comigo, sabe? E ele falou algo profundo. Eu estou tratando muitos assuntos nessa manhã. E, de fato, vocês vão perceber que ele está tratando dentro de cada um de vocês no decorrer do tempo. O Senhor está cuidando, sarando feridas, trazendo luz ao que é necessário e pondo no lugar o que é importante. É isso que Ele está fazendo. Então, nessa manhã, a gente vai continuar falando sobre esse assunto maravilhoso que é Minha Mente, Minha Vida. Não vou perder muito tempo por conta do horário para não atrasar. Mas enquanto eu pedi a Deus um direcionamento sobre o que falar aqui, o Senhor trouxe à minha memória todas as mensagens que eu costumo ouvir, né, da Joyce. Foi até uma pessoa que foi citada aqui, a Joyce Maia, não sei se todos conhecem. E ela tem mensagens maravilhosas, aconselho todos a assistir. Inclusive, o Campo de Batalha na Mente tem em audiobook. Então, se você não tem como ler, escute o livro, é muito bom, ajuda muito. E tem uma pregação dela que eu quero aconselhar todos a ouvir, que é sobrecarga mental e emocional. Foi uma mensagem maravilhosa que me edificou muito. E com base nessa mensagem, eu trouxe aqui um apanhado de coisas que o Senhor foi falando comigo a respeito disso. Quero que você abra o seu coração para receber. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas tremendas essa manhã na sua vida. Como já tem feito, né, gente? Só vai continuar, em nome de Jesus. Eu vou passar, nós temos aqui, foi? Isa, bota a partir do slide 9, por favor. Deixa eu ver. Tá ligado, eu acho. Tá ligado. O tema é esse: controle sua carga mental. Eu acredito que a gente não percebe o quanto de lixo o mundo joga em cima da gente diariamente aqui. Às vezes a gente está cansado mentalmente, não fisicamente, mas a mente está esgotada. E o tamanho de coisas que são jogadas na nossa mente pelo inferno, a gente não percebe, mas acontece a cada minuto. Então a gente vai falar sobre isso, porque eu até fui pesquisar sobre o assunto, e quando a gente vê sobre problemas na população mundial, mentais ou emocionais, cerca de 10% da população mundial sofre com algum tipo desse problema. E no Brasil, espantem-se, 86% da população sofre com algum tipo de problema mental ou emocional. E uma das principais causas disso, de acordo com as pesquisas que vocês podem consultar no Google, é o estresse. É o estresse, é claro que existem várias outras coisas, né, que causam isso. Mas o que é interessante, se você for pesquisar, você entender que o estresse é uma reação natural do organismo, que é para o organismo. Deus cria as coisas perfeitas, né, gente? Ele foi criado para ser acessado quando a gente está correndo perigo ou ameaça. Então, o nosso corpo joga uma mensagem para o cérebro: estou em perigo, que faz com que a gente tenha uma resposta a isso. Só que o que acontece no tempo hoje? A gente está acessando um mecanismo que deveria ser em situações de alto risco a todo momento. Porque a nossa mente está sendo bombardeada por coisas que não é de Deus, que não são edificantes para a gente. Então, automaticamente, você vê um monte de mensagem: rua tal é perigosa, isso aqui é perigoso, não faz isso, não faz isso. Quando você pisa na rua, teu cérebro entende: estou numa situação de risco, e liga o alarme. E aí você tem todos os sintomas direcionados para o seu corpo.
E isso acarreta o seu emocional. Então, nós vamos falar um pouco disso. Eu quero ler com vocês, em 1 Timóteo, no capítulo 1, eu aprendi a gostar da versão A Mensagem pela nossa pastora Monique. Eu tive que botar essa versão. Então, está um pouco diferente. Mas eu quero que vocês percebam os pontos que estão aqui. Ué, foi? Foi. A partir do versículo 5 diz assim: a essência de tudo que enfatizamos é simplesmente o amor. O amor não contaminado por interesse próprio e fé corrompida. Ou seja, uma vida aberta para Deus. Nós precisamos viver uma vida aberta para Deus. Esse é o primeiro ponto. Não está passando? Estranho. Os que se distanciam da essência, logo se perdem num labirinto de futilidades. Se eu me perco da essência do meu Criador, se eu me distancio dela, eu me perco nos labirintos de futilidade. Essa é a isca de Satanás nesse tempo, gente. É tirar a gente da essência de Deus e fazer a gente estar perdido num labirinto. Porque quanto mais vocês conversam com as pessoas falam assim: eu não sei o que fazer, eu não sei como sair disso. Eu não sei como. Eu estou no meio de uma situação que eu não sei mais o que fazer. Porque você está no meio de um labirinto, longe da essência do seu Criador. Pode passar para mim? No 7. Eles se apresentam, esse tipo de coisa, né? As pessoas que têm essa dificuldade, que estão distantes da essência, como especialistas em assuntos religiosos. Mas, a despeito de toda a eloquência é o falar, eu falo muito bem, eu sei muito bem me posicionar sobre as coisas. Não sabem o que estão falando. Eu sei me pronunciar, eu sei falar muito bem, mas eu nem sei a respeito do que eu estou falando. Eu falo muito de Deus, mas eu vivo Deus aqui na minha cabeça, aqui na minha mente. Porque a religiosidade nos leva a criar uma capa de santidade muito grande. É muito fácil eu andar com a Bíblia para lá e para cá, eu ler e memorizar alguns versículos, mas aqui na minha mente, ela está cativa ao seu Deus? Ela está cativa ao Senhor da sua vida, à vontade dEle, soberana dEle? A nossa mente, o nosso pastor fala, ela é o reflexo de fato da nossa vida, gente. Tudo que está aqui vai disseminar o nosso futuro. Eu hoje posso estar parecendo muito santo, muito bem, mas se minha mente está distante da essência do Criador, vai aparecer lá na frente. Isso vai acontecer. Por quê? Porque eu vou gerando coisas aqui dentro, eu vou gerando, que vai chegar uma hora que eu vou praticar. Então a gente precisa saber quem é o nosso Deus, a essência dele. Porque só assim eu vou manter a minha mente cativa ao Criador. E assim eu vou fazer a vontade dele. Voltou? Não. Dentro do primeiro versículo a gente pode pensar o seguinte: a gente precisa tomar decisões com base na palavra. Com base no que o Senhor diz. E a alegria e a felicidade no prazer de fazer a vontade de Deus reduzirá o nosso estresse mental, permitindo a gente controlar as nossas emoções. Entenda que você fazer a vontade de Deus hoje é o reflexo da sua sanidade mental amanhã. Porque hoje pode parecer que não tem efeito nenhum, que não tem problema. Mas e amanhã? Você vai ter que lidar com isso. É a mesma coisa, eu vou usar um exemplo de um homem que se envolve com uma mulher fora do casamento e tem um filho fora do casamento. Ele pode achar que ele vai conciliar muito bem. Mas e depois?
Como ele vai lidar com essa situação? Quais serão as consequências disso? A gente precisa pensar que o que vai me trazer paz e tranquilidade é viver no centro da vontade de Deus. Então a minha mente tem que estar cativa a Ele. A gente precisa de fato pensar no que estamos pensando. Será que esse meu pensamento aqui é o que Deus quer? É o que vai fazer bem para o meu futuro? É o que vai fazer bem lá na frente para a minha vida? Se a gente não pensar assim, a gente está trazendo sobrecargas para a nossa vida, físicas e emocionais, que lá na frente a gente vai colher. Pode passar, Raíssa. Foi? Em alguns momentos estamos sobrecarregados mentalmente, por estar distante da essência do nosso Deus, entrando em labirintos fora do propósito dele. Laiane, eu estou muito cansada, porque eu estou fazendo um monte de coisa no meu dia, a minha mente fica extremamente cansada, então eu mal consigo ler a Bíblia. Será que tudo que você está fazendo é da vontade de Deus mesmo? Será que todas as atividades que você tem no seu dia, obrigada, é de fato o que Deus colocou para você fazer? Gente, se você está sem tempo para o seu Criador, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa não está batendo. Eu sei que hoje o mundo ele exige da gente muita disponibilidade de coisas. Mas em muitos momentos a gente se coloca em situações porque a gente não quer ficar para trás. Ou porque a gente acha que é importante fazer. Mas será que é da vontade de Deus? O pastor aqui citou muito bem sobre cada um ter o seu chamado. Cada um tem sua função. Se eu saio da função que Deus me colocou, eu estou me sobrecarregando desnecessariamente. Porque eu estou fazendo aquilo que não era para fazer. E eu vou ficar muito mais... A minha mente vai ficar muito mais pesada com toda aquela situação. Muito mais do que saber falar de Deus, é essencial viver no centro da vontade dele, fazendo as mudanças necessárias para remover as sobrecargas que o mundo traz. Então, não pense você que eu descobri o meu chamado, a minha função é essa, vou executar aqui. Que o inferno não vai continuar jogando um monte de coisa para deixar isso lá no final da sua fila. Então, por isso que a gente precisa, em muitos momentos, fazer as mudanças necessárias para remover tudo aquilo que não vem de Deus. É igual a casa. Você limpa a casa hoje, amanhã a casa vai estar limpa. Se você tem filho, então, você vai catando os brinquedos do chão para você poder não cair. A nossa mente é como se fosse algo que vai sugando tudo que a gente passa no dia. Todo contato com alguém. Você vai sugando. Pode ser uma conversa simples. Conversei aqui com a Thaís. Ela me falou alguma coisa, minha mente sugou aquela informação. No final do dia, gente, o que a gente vai ter de coisa espalhada pelo chão é porque a gente não consegue ver. Mas a gente precisa saber limpar e remover o que é necessário para voltar a nossa mente cativa a Deus. Não, eu não tenho que pensar nisso. Isso, eu acho que foi o pastor aqui que falou uma vez, não sei se foi numa mensagem, isso não é do meu interesse, isso não me importa, vou tirar isso da minha mente e vou focar no que é importante. Senão eu estou pensando no meu problema, no problema que a Thaís me contou, no problema do outro, no problema do outro. E aí? Daqui a pouco eu não consigo mais dormir, daqui a pouco minha mente não para. E eu culpo Deus, porque eu estou quase entrando em depressão, porque eu estou ansiosa. E o nosso corpo começa a mostrar isso, gente.
Tem ambientes que, se você não tomar cuidado, só de você entrar no ambiente, você já começa a sentir mal. Porque tudo aquilo que aconteceu ali, você foi acumulando dentro da sua mente e não limpou. E aí desencadeia. Lá em Mateus 11, versículo 28, eu botei na versão da Bíblia Viva, diz assim: venham a mim, e eu lhes darei descanso. Todos vocês que trabalham, tanto debaixo de um jugo pesado, todos vocês que trabalham tanto debaixo de um jugo pesado, levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente, e deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para a sua alma, pois só Ele, faço vocês carregarem cargas leves. É só Ele que faz isso, gente. É só Ele. Não é mais ninguém. Então não engane-se achando que você vê uma série da Netflix vai fazer a sua mente ficar tranquila, desestressar. Eu vou sentar aqui, vou maratonar e minha mente vai ficar tranquila. Não vai. Quando terminar ali, e se você conseguir assistir, vai começar tudo de novo a acontecer. O que é de Deus se ajusta perfeitamente para você. Peça a Deus o que você precisa. Eu estou passando por um problema enorme, por isso a minha mente está tão preocupada. Peça a Deus o que você precisa. A Bíblia diz que a gente não sabe pedir. Então, aprenda a pedir. Peça a Deus o que você precisa. Confie nele. Declare a sua vitória. O pastor Roberto falou aqui sobre isso. Declare a sua vitória. Fale ela. E retire isso da sua mente. Por que eu botei isso? Retire isso da sua mente. Porque a gente, em muitos momentos a gente assume compromissos excessivos, tentando fazer o papel de Deus. Tentando fazer aquilo que nós já pedimos e já colocamos para Deus fazer. Por que você vai ficar se preocupando, botando um monte de peso na sua mente de algo que você crê que o Senhor vai fazer? Descansa. Eu amo as pregações da Joyce, porque ela fala muito sobre isso, né? E ela é engraçada demais na maneira dela falar. Então, enquanto eu vou vendo, eu rio de muitas situações. E ela fala que, em uma das pregações que eu vi, que ela ficava com raiva do marido dela. Porque ela falava as coisas para ele, e ele estava, Deus vai cuidar, na maior tranquilidade. Enquanto ela estava com um monte de boleto aberto, tentando fazer cálculo, desesperada, dizendo, não bate, não tem o que fazer. E depois de um tempo que ela foi entender que o certo era ele. Porque ela estava tentando resolver algo que estava no controle de Deus e não dela. E ela ficava com a mente dela cansada, sobrecarregada. Ela ficava com raiva de quem estava do lado dela, que não se preocupava como ela, porque não sabia descansar em Deus. Gente, vocês entendem que a nossa mente é o principal motivo para a gente adoecer hoje? Quanto mais eu tenho problemas acumulados na minha cabeça, por mais que eu não viva hoje, lá na frente eu vou colher frutos disso. A gente precisa ter o real entendimento do quanto é necessário amadurecer nesse sentido. O nosso pastor sempre incentiva a gente aqui. Vamos renovar a nossa mente diariamente. Vamos olhar as coisas pela ótica de Deus e não pela ótica humana. Quando eu entendo isso, eu saio do lugar de tentar fazer o papel de Deus. A gente não tem como fazer o papel de Deus. A gente só vai se preocupar, se estressar e não vai resolver. Porque pode resolver parcialmente. Eu faço alguma coisa, aí eu resolvo um lado. Daqui a pouco o outro está descoberto. É isso.
a solução não está em mim e você. A solução está nele. Em Êxodo 14, versículo 13, diz assim: não fiquem com medo, respondeu Moisés. Isso foi antes da travessia do Mar Vermelho, tá? Só para vocês entenderem. Tenham calma e vejam a maravilha que o Senhor vai fazer para nos libertar. Vai ser hoje, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje não verão nunca mais. E ele continua: o Senhor mesmo vai lutar por Israel. Israel é eu e você. E então vocês vão parar de reclamar. Quantas vezes a gente reclama porque não consegue ver aqui, ó, a maravilha que o Senhor vai fazer para nos libertar. Os nossos olhos focam tanto no problema, tanto nas questões, que a gente não olha para a maravilha que Deus pode fazer diante daquele cenário difícil. E aí a mente, gente, vai fechando. A gente vai criando barreiras, sofismas, dificuldades, porque a gente não enxerga a maravilha que Deus pode fazer naquele momento. Olha que coisa maravilhosa que esse povo viveu na abertura do Mar Vermelho. E eles estavam reclamando, porque Deus falou que eles iam parar de reclamar. Porque eles não enxergavam que eles estavam diante de um milagre tremendo, de um milagre grandioso que iria acontecer. As expectativas de viver as maravilhas de Deus devem estar em alta em nossa mente. Isso permitirá vivenciar bons momentos em qualquer situação, trazendo a paz que excede todo o entendimento. Quantas vezes na sua vida, pensa aí, você não viveu, não curtiu um bom momento porque você estava preocupado com alguma coisa? Porque a sua mente estava muito distante daquilo ali. Gente, enquanto o Senhor falava comigo sobre isso, foi difícil para mim. Porque quantas vezes os meus filhos chegam: mamãe, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa, mas a minha mente está lá distante em alguma outra coisa. E às vezes a gente se queixa: poxa, eu não tenho momentos de descanso, eu não tenho momentos para poder me divertir. Mas será que os momentos que Deus te proporciona você aproveita? Será que você consegue ver esses momentos acontecerem, serão construídos na sua vida? Ou quando eles aparecem, você diz assim: eu não tenho tempo não, vou fazer outra coisa. Em João 16, no versículo 33, diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Para que vocês tenham paz, vocês precisam estar unidos com Deus. Precisam estar unidos com eles. A mente precisa estar cativa ao nosso Deus, à vontade dEle. O mundo, gente, não vai facilitar nem para mim, nem para você. Cada dia será pior. Tem sido. Mas é a nossa mente que é a nossa maior arma. Porque vai ter momentos, gente, que a gente não vai ter nem a Bíblia para acessar. E aí? O que você vai fazer? Você vai deixar sua mente se levar por toda a pressão externa? Eu vi esses dias um testemunho de um pastor que ele falava assim, que antes de começar o culto já tinha algumas pessoas na igreja. Entrou uns 3, 4 homens encapuzados, armados. O pregador já estava no local. Ele entrou e gritou lá. Isso foi lá fora, não foi aqui. Eu vou dar uma oportunidade para quem estiver aqui e quiser negar Jesus. Foge. E quem não sair, nós vamos fuzilar todo mundo e vamos matar.
ele disse, né, no vídeo que eu assisti, que mais da metade saiu. Foram dando desculpas e foram saindo. Os que ficaram, depois que todo mundo tinha saído, eles tiraram a máscara e falou assim, agora para o pregador, agora você pode continuar a mensagem. A limpeza necessária já foi feita. Você está disposto a enfrentar tudo por causa do seu Deus? A gente só vai estar disposto se a nossa mente estiver nele. Senão a gente vai arrumar desculpa. A gente vai arrumar desculpa. Se a minha mente não estiver cativa a Deus, eu vou arrumar uma desculpa e eu vou fugir. Diariamente, o Senhor nos possibilita viver unido a Ele. E a paz dEle traz clareza à nossa mente. Mesmo nos momentos mais difíceis. Precisamos valorizar o objetivo principal da vida, que é fazer a vontade dEle. Como eu disse lá na frente, a vontade dEle é o que traz paz. Deus nos permite ficar unido a Ele. E é Ele que vai trazer a paz e a clareza que você precisa no seu momento de tomada de decisão. Não é você ficar pensando alternativas e saídas. A mente humana faz isso. Se eu falar isso, vai acontecer isso. Se eu fizer assim, vai acontecer isso. Você desenha tudo na sua mente. Mas você perguntou para o autor se é isso mesmo? É ele que define o final. Não é eu e você. Em Isaías 26... no versículo 2, Monique, eu falei, você não estava aqui. A versão da mensagem entrou na minha vida através de você. Abram bem as portas para que entre os bons e honestos. Pessoas com a mente voltada para ti. Que mantivestes íntegras. Entenda, quem mantém você íntegro é Deus. Não é a sua capacidade humana, não, é Ele. Sempre pisando firme, porque são perseverantes e não desistem. Confiem no Eterno e sejam perseverantes, porque no Senhor, o Eterno, vocês estão seguros. Vocês estão seguros nele. É Ele que nos abraça no momento mais difícil e diz, eu estou contigo. É eu que te dou a paz. E é nesse momento que as pessoas não entendem. Às vezes a gente está num momento tão difícil e a mente está tranquila. Por que a mente está tranquila? Porque é Ele. É Ele que faz isso. Não carregue o peso de querer agradar e impressionar as pessoas. Tenha a mente voltada para o reino. Sua segurança, firmeza e proteção estão em Deus. Por que a gente às vezes se sobrecarrega para agradar os outros, para impressionar as pessoas, para fazer coisas que estão fora da vontade de Deus? Porque essa época é assim mesmo. Não, gente. A nossa mente tem que estar voltada para o reino, a nossa segurança é dele. A firmeza e a proteção que a gente precisa está nele. Ah, mas se você não mentir nessa situação, não fizer isso, você vai perder o emprego. Minha segurança está em Deus. Na minha mente aqui, ó, eu sei que o que é certo de acordo com a palavra. Eu vou seguir porque a minha mente está cativa a Deus. Eu não vou me curvar ao que o mundo diz que é certo. Por achar que só assim eu vou ter segurança. Filipenses 4:6 diz, não se aflijam com nada. Ao invés disso está na Bíblia Viva. Orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradar-lhe, de agradecer-lhe suas respostas. Eu botei em 2 versões. Olha como está na mensagem. Não se aflijam, nem se preocupem. O Ministério de Louvor pode vir que eu já estou finalizando. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem os seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça.
Gente, olha que coisa linda. A gente não precisa se afligir nem se preocupar. Em vez disso, a gente tem que orar. E permitir que as súplicas e os louvores transformem tudo que a gente está passando em orações. Permitindo que Deus conheça o que está acontecendo dentro de cada um de nós. Eu botei a continuidade nas duas versões também. Na Bíblia Viva diz: se fizerem isto, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. Sua mente está cativa em Deus para que você tenha essa paz, essa tranquilidade, essa calma? E na Bíblia a mensagem diz: antes que vocês percebam, olha que coisa linda, gente, a compreensão da integridade de Deus, antes que vocês se deem conta do tamanho da integridade do seu Deus, que só contribui para o meu e para o seu bem, Ele virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Só Deus faz isso, gente. Às vezes você está aqui e já está se preocupando com amanhã, com o que você tem que pagar, com o que você tem que fazer. O que Deus está te dizendo essa manhã: tire isso do centro da sua vida. Tire isso da sua mente. Deixa eu ser o dono de tudo. Porque eu vou cuidar. Eu vou fazer o melhor. E a mente cativa a mim vai trazer para você a paz que excede todo o entendimento. E você não vai sofrer com sobrecargas de lixo que o mundo traz. Isso é uma chave importantíssima para esse tempo. Para a gente se livrar de problemas emocionais. E até de problemas físicos, de saúde. Porque, como eu disse, às vezes a gente trabalha tanto, gente, eu posso dizer isso por mim, eu trabalho às vezes tanto. Mas se eu não cuidar da minha mente, uma hora ela não vai aguentar. E não é cuidar fazendo meditação. É cuidar trazendo ela cativa ao Rei. Trazendo ela cativa ao Senhor. Para fechar, eu botei essa frase da Joyce, que diz: a preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela está sempre em movimento, mas não leva a lugar nenhum. A preocupação não vai te levar a lugar nenhum, mas Cristo vai. Leve sua mente cativa a Deus. Leve sua mente cativa a Deus. Busque o Senhor. Todas as respostas que você precisa. E confie nele, que Ele vai fazer o melhor na sua vida. Amém.